Agora a gente vai falar, Diego já explicou os termos, já explicou a importância, mas como é que funciona? Ou como é o processo de design em si. E eu, na hora que eu estava conversando aqui com vocês, me veio uma coisa na cabeça, eu queria ter um quadro, porque eu não coloquei no slide, mas eu vou explicar como é que funciona o processo, vê se vocês conseguem ver. Vai estar o inverso, mas ó, tá vendo isso aqui? As idas e vindas, e vai e volta, e depois essa linha reta. Pronto, esse é o processo de design e a gente pode terminar o assunto. O que eu queria simular com isso aqui é que... pode passar, Dica. O processo de design ele é independente de qualquer metodologia. Que você for pensar aqui, metodologia Y, W, X, elas compartilham de um mesmo ideal, que é o seguinte: é sempre encontrar um problema. Então, ok, esse aqui é o meu problema e ele vai ser o meu ponto de partida, certo? E vem a parte de contextualizar esse problema, em que momento esse problema acontece, encontrar as raízes do problema. Eu também gosto muito disso, porque superficialmente é isso aqui, mas dentro tem outras ramificações, outras ligações. Então, é você adentrar, encontrar essas raízes, e depois que você encontra isso, surgem milhões de possíveis soluções, e sua cabeça fica emaranhada de coisas. Eu acho que simula bem esse processo de linhas aqui, vai e volta, para depois você conseguir encontrar melhor que vai resolver. E eu foquei muito na parte da limitação, porque no mundo real sempre há limitação. Sempre. Não existe, independente da empresa que a gente for olhar, o Nubank que a gente comentou aqui agora, que está focando em experiência, chegar e dizer que não tem um processo de design que precisa melhorar, que não tenha alguma limitação, é impossível. Então você tem uma limitação técnica, muitas vezes, limitação de tempo, quer dizer, o que é que você consegue fazer para que você consiga resolver o mais rápido possível, porque, por exemplo, a melhor solução que resolve o problema todo vai durar 10 anos. Mas aí ela deixa de ser efetiva, porque você tem que viver com aquele problema durante 10 anos. Entende? Então, o processo de design vai partir sempre de um problema. Pode passar, Jim. E aí, a gente comentou aqui, né? Então, você tem uma fase da exploração do problema, que foi o que eu comentei já, de você entender esse problema, o que é, quem são as pessoas que são atingidas pelo esse problema. Ok, vamos lá. Se o problema é a dificuldade em cancelar cartão de crédito. Esse problema só vai atingir quem deseja cancelar cartão de crédito. E aí, às vezes, o problema é entender o desejo da pessoa, dizer que necessidade, quem são essas pessoas, por que elas querem cancelar o cartão, você entender tudo que está por trás ali, não simplesmente, não, como é que a gente melhora a forma de cancelar o cartão de crédito, como é que a gente tem que entender os motivos do cancelamento e afins. Então, como eu comentei sobre ramificações de um problema, que você adentrar, entender como é que ele está ligado e tudo mais, porque o problema, quando ele é realmente um problema, ele nunca é uma coisa simples. Nunca é algo que você lá resolve rapidamente. Ele sempre é muito grande, e por ele ser muito grande, você precisa dividir, recortar para conseguir resolver. É como mesmo numa batalha, se você tem um exército de 2.000, você não vai querer enfrentar 2.000 de uma vez. Você vai querer dividir eles em etapas pequenas, para que assim você consiga derrotar esse exército. Então, você define um recorte, e depois que você define, vem todas as etapas de definição da solução. E aí entra, obviamente, uma exploração. Porque, como é que você vai desenvolver essa solução? Qual é essa solução? Até você botar ela em prática, e vem a parte da validação. Por que a validação é importante? Porque no processo de design, tudo que você faz, até você botar no ar essa posição, a gente, com base em todas as pesquisas, estamos supondo que é isso que vai acontecer. Porque a experiência, de fato, não acontece quando a gente vem cá e projeta. Fez toda a sua pesquisa, você pesquisou, você fez wireframe, você fez milhares de coisas, mas a experiência realmente só acontece quando um usuário está lá na casa dele, no conforto, abrindo o celular, mexendo, entrando no banco, fazendo uma transferência, alguma coisa. A experiência nasce dali. E você precisa validar. Enquanto você está colocando, você não pode chegar e dizer, eu fiz esse design aqui, eu tenho certeza plena absoluta
que 95% das pessoas vão adorar. Eu não posso garantir isso até colocar no ar. Eu posso dizer assim, ó, eu tenho plena absoluta certeza, diante de todas as pesquisas que eu fiz, com os métodos que eu apliquei, que as pessoas vão gostar disso aqui. O quanto, ou se vai de fato, não, mas as minhas pesquisas indicaram isso. Então, a parte da validação é muito importante. E aí, voltando para isso aqui, no futuro eu vou incluir no slide, o processo que é bom de design, que você para pensar, para entender o seu problema, é realmente uma confusão, é um maninhado de coisas, que é a fase em que você está tentando saber o que fazer. Quando você perde um tempo, quando você investe nessa fase de descoberta, de entender o que está acontecendo, de entender o seu problema, a fase de colocar a mão na massa, ela acaba fluindo. Claro que sempre tem uma coisinha aqui, um volta lá, mas a gente está falando aqui no contexto mais amplo. Ela flui, que é a fase do colocando a mão na massa. Mas se a gente for olhar num processo diferente, em que eu não começo explorando o problema, eu não defino o recorte, não parto para um viés de validação, e eu digo assim, eu sei o que fazer. Normalmente o que acontece é completamente diferente. Eu sei o que fazer se torna essa linha reta aqui, e colocando a mão na massa se torna essa confusão que fica, ai meu Deus do céu, mudou isso, e agora o que eu faço? E você fica completamente perdido. Experiência não é só ligado a produto digital, como o Di comentou, é tudo. Pode ser algo que foge até do nosso controle. Na verdade, pode não, vai ter, sim, coisas que a gente não vai nem ter pensado na experiência. A experiência, ela não é uma fórmula, certo, gente? Acho que tem muita essa discussão no mercado, se você pode projetar ou não uma experiência. E eu tenho um ponto assim, acho que vai muito de profissional para profissional, mas do meu ponto de vista, eu não posso projetar a experiência da Ana quando ela estiver mexendo. Eu posso ajudar a Ana a ter uma boa experiência, como eu posso ajudar a Ana a ter uma péssima experiência. Eu acho que é mais fácil a gente projetar a experiência ruim do que a boa, porque a boa tem N fatores para poder atingir ali. Se eu estou num bom dia, o que está acontecendo na minha vida e tal. Danilo perguntou se pode comentar essa fala. O que você pode sim, com certeza. Acho que tem o Caio Vini na frente, se não me engano. Eu só queria fazer só um adendo à fala de Cris, assim, galera. É que essa questão de experiência quer dizer, essa questão de experiência já surge no gráfico lá na época da Bauhaus. Então você tem um contexto histórico. A Bauhaus já estudava como a gente percebe o olhar, então você tem princípios de Gestalt e tudo mais. Então, querendo ou não, quando a gente está falando de gráfico, sim, a gente está falando de experiência também. Muito bem colocado. Na verdade, quando a gente fala de design, não importa onde você está pensando, design de moda, design de móveis, design do que você pensar, é você pensar no outro. Então, o design surge do contexto de fazer para outra pessoa em larga escala. Acho que a diferença entre, por exemplo, um design e um artesão é que artesão você faz para uma pessoa, então eu vou construir um produto para Diego mexer. Cris, construi para mim um aplicativo para eu sacar um dinheiro. Eu vou lá e construo para ele. É diferente de eu construir um aplicativo para pessoas parecidas com o Diego, designers de 20 e poucos anos, por exemplo. Construir em larga escala e pensar em Diego é obrigação minha, independentemente de onde eu estiver trabalhando, gráfico, interface e afins. Isso. Sobre as pessoas, sobre o contexto. Eu me lembrei aqui de um exemplo muito bom, que tem muita relação com o gráfico, que é sinalização, estrada. Você tem que imaginar o contexto. E não é que eu leia a parada, eu tenho que ler enquanto eu estou dirigindo, e cada estrada tem uma velocidade. Se você está numa BR, você está passando muito mais rápido. Como é que eu devo exibir essa placa, sinalizar as coisas para que essa pessoa consiga estar dirigindo, ler e entender? Porque ela não pode ter que parar e dizer, tá, o que é isso mesmo? Passou da entrada que tem que ir seguir para ir para tal local, por exemplo. Você está pensando no outro e no momento você está projetando as placas ali, para que essa pessoa consiga entender, porque é até questão até de vida, né? Para que ela não se desconcentre no trânsito e afins. Então tem um estudo por trás. Acho que é um exemplo muito bom de contexto, né? Porque, né, fazer um teste comigo sentada lendo, comigo andando em velocidade de 60, 80, ou então se
havia ali, as pessoas passam normalmente em 120 km por hora. Qual a velocidade, qual é o tamanho, como é que eu vou informar para que ela consiga ler em 120 km por hora. E aí, acho que a gente precisa voltar, voltando aqui à aula, eu acho que ninguém está com mais nenhum comentário, a gente precisa, então, voltar atrás. A gente fala que o processo de design parte de um problema. Mas, o que é um problema? E aí, a gente vai lá no dicionário, tem duas definições. Dificuldade ou obstáculo que requer grande esforço para ser solucionado ou vencido. E 2, pessoa, coisa ou situação que causa incômodo ou preocupação. Então, vamos lá. Sempre você vai partir, o problema é algo que vai ser difícil, obstáculo, em que o usuário precisa vencer aquele obstáculo para realizar alguma tarefa, isso é um problema. A gente vai tirar o contexto da pessoa aqui, sendo que o pessoal vai falar de uma coisa. Essa coisa é um problema. Como é que pode ser? Não é eliminar a coisa, é como eu posso conviver com a coisa para que ela deixe de ser um problema, para que ela deixe de me incomodar, para que ela deixe de ser uma preocupação. Então, vamos supor que essa coisa... deixa eu tentar dar um exemplo de uma coisa aqui, que possa ser um problema. Você tem uma árvore no meio da sua estrada. Voltando aqui de novo para a estrada. E você não pode tirar essa árvore. E as pessoas estão com medo de passar naquela estrada ali e ter um acidente na árvore. Você não pode arrancar você pode arrancar a árvore, ou você pode fazer aquele... Acho que eu já vi umas imagens assim, não sei se vocês já viram, né? Que a estrada, ela segue reta, até que contra a árvore ela se ramifica assim, isso, se fica uma bifurcação em 2 etapas e você segue o seu caminho. Então, aquilo ali você resolveu o problema, você não tirou a árvore. Talvez não seja a árvore o problema, mas a árvore ali, naquele momento, daquele jeito, seja o problema. Então, é sempre bom olhar a definição de problema, apesar de ser algo tão comum, às vezes o óbvio também precisa ser visto para abrir o leque de opções. E pode passar tem uma citação aqui de Henry Ford, de novo, voltando para a estrada e carro, estou inspirada no Autosport agora. E ele fala o seguinte: se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito que queriam cavalos mais rápidos. Ou seja, quando ele pergunta a questão do carro, né? Numa época em que você não tinha carro, a ideia de andar sobre 4 rodas, quando você andava de carruagem, cavalo e afins. E o encontrar um problema, o nosso processo de design não é ouvir o que as pessoas querem, é entender o que as pessoas precisam. Então, se a gente olha essa frase aqui, por que as pessoas queriam cavalos mais rápidos? Porque elas queriam se locomover mais rapidamente, talvez elas quisessem se locomover com menos transtorno. Vamos imaginar que o cavalo que precisa estar trocando... esqueci aqueles negocinhos que tem na pata do cavalo, e aí você quer um cavalo mais rápido, em algum momento você vai ter que tirar aquele negocinho da pata do cavalo. E aí ele chega e vamos lançar um carro que vai agrupar todas as necessidades do nosso usuário e vou entregar ele. Eu não vou entregar o que ele quer, eu vou entregar o que ele precisa. Então, o nosso processo de design é entender o que as pessoas precisam, não o que elas querem.